Não importa a ferida que a gente tenha, não importa a dor que a gente sinta. Todos nós estamos em busca de uma causa. Todos nós temos uma causa. Ontem eu terminei de assistir um documentário que chama O Programa. E se você também é dessas pessoas que gostam de documentários e filmes que tratam de questões da vida real, eu super recomendo, principalmente se você for mãe. Mas o que eu quero falar aqui é sobre as feridas, e que tem tudo a ver com esse documentário e com alguns outros filmes que são baseados em fatos reais. Fato é que nem eu comecei esse vídeo, todos nós temos uma causa. Eu costumo dizer que todos nós somos de propósito. E todos nós temos um propósito. E muitos de nós estamos buscando esse propósito. Por quê? Porque fomos educados a nos esquecer do nosso propósito. Fomos enquadrados numa sociedade que busca a produção. E a produção faz com que a gente produza e não se perceba. Não sei se essa é a melhor palavra, mas... E nesse mundo de produção, a gente vai entrando nessa linha e se esquecendo do porquê ou do para quê que a gente está aqui. E muito do nosso para quê, que é essa causa, que é esse propósito, tem a ver com a nossa ferida. E, de novo, vou voltar. Não importa a ferida que a gente tenha, todos nós estamos defendendo uma causa. E por que eu falo isso? Porque a causa é a cura da nossa ferida. Se a gente pegar, por exemplo, esse documentário que eu acabei de assistir, eu vou até deixar um pedacinho para vocês. A moça que faz o documentário, que é teoricamente a vítima, e é assim que a gente se sente quando a gente está lá na nossa infância e a gente tem a ferida feita, a gente é vítima de uma situação e essa situação cria a ferida. Então, essa moça que fez o documentário, ela foi vítima de uma situação e a situação foi feita pelo pai. Então, o pai enviou ela para um programa e hoje ela vem para o mundo através desse documentário que está na Netflix para fazer, of course, né, para colocar, para dar olhos para o mundo de todas as barbaridades que ela viveu dentro do tal programa, mas principalmente para que o pai dela veja ela. Assiste aqui o pedacinho que eu gravei, só para você ter ideia do que eu estou falando. E aí, já eu volto para a gente continuar o assunto. There are punishments for that, and I'm not a law enforcement agency. I'm just a kid trying to expose the truth. And it really just started out just to show my dad. Because they didn't believe me. They didn't believe any of us about this shit. Percebe o quanto é a ferida que ela tem com o pai, que moveu ela para poder fazer, por exemplo, um documentário e trazer para o mundo as barbaridades que são feitas, que foram feitas não só a ela, mas a várias crianças, porque aí ela foi, com o documentário, com toda a investigação, ela foi descobrindo um monte de barbaridade que era feita e que ainda são feitas. Olha que louco isso. Depois de um monte de investigação, ainda existem programas que fazem a mesma coisa nos dias de hoje. Então, esse vídeo é sobre trazer para a nossa consciência de que nós todos temos uma causa, temos um propósito.
e que não é nada que a gente tenha que procurar lá fora. Como eu costumo dizer, não tem nada fora. Nosso propósito, nossa causa já está em nós e, às vezes, travestido no nosso mecanismo. E não sei se vocês se lembram, mas eu falei dos mecanismos que cada uma das feridas desenvolve para sobreviver nesse mundo. Então, o mecanismo daquele que se sente rejeitado é o escapismo. O mecanismo daquele que se sente abandonado é a dependência. O mecanismo daquele que se sente humilhado é o masoquismo. O mecanismo daquele que se sente traído é o controle. E o mecanismo daquele que se sente injustiçado é a rigidez. Para cada uma das feridas existe um mecanismo. E eu não sei se você assistiu todos os vídeos, mas se você estiver aqui e conseguir se ver usando algum desses mecanismos, muito provavelmente existe a ferida em você. E eu já recebi algumas questões de pessoas que falaram: Cláudia, mas eu me vejo em várias feridas. E sim, às vezes temos várias feridas e nos utilizamos de apenas um mecanismo. Como eu estava falando do documentário que eu acabei de ver, a ferida ali, se a gente fosse de alguma forma elencar, seria a ferida da injustiça, porque a menina se sentiu injustiçada por tudo que aconteceu. Mas se a gente for a fundo, a gente vai perceber que ela, em alguns momentos, ela mesma fala que ela foi abandonada pelo pai, que ela se sentiu abandonada pelo pai, que ela se sentiu rejeitada pela família por conta do comportamento e que aquilo tudo passar pelo aquele processo foi uma humilhação e que, no fundo, existe ali uma traição, porque o pai dela achou que aquilo tudo era muito bom para ela. E, na verdade, não foi. Ou seja, você percebeu que estão todas as feridas ali? E é isso. Na real, para mim, faz sentido pensar que somos todos feridos. E não importa o nome da ferida. Importa o que a gente vai fazer com ela para que a gente não sinta mais dor. Mas mais do que isso, para que a gente não provoque dor nas outras pessoas. Principalmente nós que somos mães. Eu acho que é muito importante, eu acho nada, eu sinto que é muito importante que a gente cure em nós as nossas feridas, para que essas feridas não sejam repassadas, como a gente sabe que são pela vida. Por isso, para mim, faz sentido pensar que a maior causa que a gente pode ter, o maior propósito que a gente pode ter é curarmos curarmos a nós mesmos, ou seja, curar as nossas feridas, para que a gente não propague feridas para os próximos. Faz sentido para você também? E no próximo vídeo eu quero falar sobre esse processo de cura. E talvez você possa se encontrar aí em qual dos 4 passos você está nesse processo. Já que eu entendo que esse é o processo que a gente precisa viver para curar definitivamente as nossas feridas. Gratidão por você estar aqui e, como sempre, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!